Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 10, dos versos 25 ao 37. Diz assim: a minha versão dá um nome para esse trecho, que é a parábola do bom samaritano. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Algumas versões dizem, como você a interpreta? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos pela tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, Senhor. Senhor Deus, nós dedicamos a ti agora esse tempo, a nossa mente, nosso entendimento, que seja cativo a ti, para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Abre nossa mente para recebermos aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração. Fala-nos, Deus, conforme a tua vontade, guia o nosso entendimento, instrui-nos em todas as coisas conforme a tua vontade, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar nossa mente, o nosso coração, que não seja algo da minha parte meramente, mas algo revelado da tua parte para todos nós essa noite, Senhor Deus. Eu te peço misericórdia. Aqueles que aqui chegaram com alguma dor física, Deus, algo que atrapalhe a concentração, o entendimento, pode ser uma dor na cabeça, pode ser uma dor nas costas, uma dor nas juntas, Senhor Deus, eu te peço que haja, Deus, o derramar de uma cura especial, para que o teu povo tenha a marca do teu Espírito e possa saber que tu és Deus na vida deles e para que nada possa atrapalhar o teu agir nessa noite, Deus. Confronta-nos e também conforta-nos com a tua palavra, segundo a tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Esse texto que a gente acabou de ler é um texto único na Bíblia. Quando eu falo único, eu não estou falando só de valor. Quando a gente fala assim, uma coisa única na Bíblia, uma coisa valiosa ao seu modo. Eu falo que ele é único também porque esse é o único evangelho que destaca essa história. A história do bom samaritano não está presente em outros evangelhos. Está presente exclusivamente no evangelho de Lucas. Então a gente não tem nenhuma comparação com outros evangelhos para avaliar como seria escrito, né, com diferentes óticas. Nós temos essa ótica, essa descrição lucana apenas sobre esse evento. E ele narra uma situação que é uma situação muito passível da realidade do nosso tempo também. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que, eventualmente, todos nós nos questionamos, ou todos nós já ouvimos questionamentos. Ou nós nos questionamos em algum momento, ou ainda ouvimos questionamentos por parte das pessoas quanto a quais seriam as atitudes e as práticas que nós devemos preservar para vivermos uma vida sincera
correta, com Deus. Certamente você já ouviu muita gente se perguntar o que eu devo fazer, né? Como é que Deus espera que eu aja então? Essa pergunta pode vir de várias formas, né? Pode vir com várias formulações diferentes, vários invólucros, várias coberturas diferentes. Mas no fundo a pergunta é basicamente a mesma. O que eu devo fazer que agrada a Deus? Como satisfazer a expectativa desse Deus sobre o qual você fala e muita gente fala? Então é um tipo de pergunta muito sincera, a meu ver, muito honesta, muito genuína, porque vem de um interesse de querer entender qual é a vontade de Deus. No entanto, há ocasiões que a mesma pergunta ela não vem recoberta de sincero interesse. Ela vem como pegadinha, ou ela vem como provocação. E justamente é esse o caso que é passado para nós nesse texto. A pergunta feita não foi uma pergunta de alguém que está querendo saber o que fazer para então observar algum tipo de conduta para chegar aos céus ou para servir adequadamente a Deus. Não. É uma pergunta feita por alguém que está de alguma maneira tentando passar ali não uma perna, mas assim, criar uma dificuldade para o seu interlocutor. Ele está querendo tentar ver se Jesus tem condições de responder o que ele está fazendo como pergunta. E por que a gente pode compreender isso? Bom, primeira coisa, porque segundo o texto, não sei se você reparou, o texto dá uma descrição sobre esse interlocutor. O que o texto fala para nós? Que ele é um perito, ele é um doutor da lei. Então ele está fazendo uma pergunta cuja resposta provavelmente ele já sabe. Ele já tem entendimento sobre isso. Ele já tem uma visão sobre isso. Ele está querendo testar, ele quer avaliar o quão perito Jesus é. Porque Jesus é habitualmente chamado de mestre por muitas pessoas. Portanto, enquanto mestre, subentende que ele também é um perito, que ele é um doutor. Então ele quer tentar testar a avaliação de Jesus sobre o que deve ser feito. Talvez para ver a profundidade do conhecimento de Jesus, ou talvez para provocá-lo mesmo, para ver se Jesus fala uma coisa diferente e ele tenta ali derrubar essa sapiência de Jesus Cristo. Então a gente percebe que essa pergunta é uma pergunta feita de um modo um pouquinho capcioso. E mais do que isso, provavelmente é uma pergunta também comum daquele tempo. Porque toda pergunta que é feita, ela é feita porque existem diferentes interpretações sobre ela. Concorda comigo? Se você tem uma coisa que é óbvia, que é objetivamente verdade, ninguém precisa levantar isso como pergunta. Se eu te perguntar, isso aqui é uma parede, você vai achar eu muito tonto. Porque é uma pergunta cuja resposta qualquer criança consegue responder. É óbvio que é uma parede. Essa pergunta não faz sentido. Toda pergunta dentro de um perito que é colocada diante de um público é porque ela pode ser uma bola dividida, vamos dizer assim. Talvez haja diferentes interpretações sobre esse fato. E de fato isso acontece, sabe por quê? Porque a conversa de Jesus revela que existem sinuosidades interpretativas. Sinuosidades a respeito da resposta do próprio perito. Jesus, ele não responde, percebe? O que ele faz? Ele devolve a pergunta. Onde é que acontece isso? Ele coloca isso no verso 26, né? Na verdade, Jesus responde e devolve a pergunta. Ele fala o que no verso 26? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Quer dizer, Jesus já tira de campo a opinião pessoal, vamos dizer assim. Ele aponta para quem? Para os profetas e para a lei. Quando ele fala assim, o que as escrituras dizem, ele está apontando, obviamente, meus irmãos, para o que a gente entende hoje como Velho Testamento. Que naquele momento é a totalidade da escritura que se tem. Então, obviamente, para nós é velho, para eles é atual, né? Então, olha, o que dizem as escrituras? O que os profetas falam? O que a lei fala? E mais importante, olha o que Jesus fala. E como você a interpreta? Isso significa o quê? Que existem possibilidades interpretativas da mesma lei. Isso é importante, porque já vem uma primeira lição. Não basta para nós sabermos textos bíblicos. Como nós os interpretamos? E mais do que isso, como essas interpretações guiam a nossa existência? Saber textos bíblicos de cor, saber o que a gente chama de endereço, né? Ah, diz assim na primeira de fulano, na segunda de ciclano, diz assim no evangelho tal. É claro que é bonito, não estou falando que não é. Eu gostaria de ter essa habilidade, algumas pessoas têm. Eu não sou o cara do endereço, eu sou o cara do contexto.
meio que historiador. Naquele contexto ali, eu sei que acontece isso. Eu não sou o cara do endereço. É bonito saber o endereço, é legal. Mas a nossa fé não está sustentada em saber o endereço. Ela está em praticar aquilo que a palavra endereça ao nosso coração. Então Jesus já pergunta para ele, olha, é como diz os profetas e a lei. É o que diz as escrituras. Mas como você a interpreta? E ele dá uma resposta que está correta. Jesus não vai redarguí-lo na sua resposta. E onde está essa resposta? Acompanhe comigo. No verso 27 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. O perito responde baseado nas escrituras. Inclusive, a resposta dele é a conjunção, é a conexão, né? Uma formulação que conecta dois textos do Velho Testamento. Quais são os textos? Você pode abrir, mas não é necessário, porque vai ser aberto aqui. O primeiro texto está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. O primeiro texto está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. O que diz esse texto? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Encontramos onde está a parte A da resposta. Essa resposta dele tem duas partes. Ele fala primeiro da relação com Deus e depois ele fala da relação com o próximo. A parte A, que é a relação com Deus, ele tirou do endereço bíblico. Claro que ali não tinha essa divisão de Deuteronômio 6, 5, tinha tudo como um texto, mas ele bebeu dessa fonte mosaica, ele bebeu do Deuteronômio para falar, olha, a minha resposta está nas escrituras. Então está ali, ó, amará o Senhor teu Deus com todo o seu coração. E a gente lembra que nós já falamos sobre isso. A noção de coração para o judeu da antiguidade não é uma noção baseada só em emoção. Porque a gente fala que coração, para o nosso tempo, na nossa mente ocidental, a gente trabalha como um binômio, né? A razão e a emoção, não é isso? O cérebro, o coração, o sentimento e aquilo que é objetivamente mais coerente. Não é isso que a gente fala? Mas no contexto judaico, isso está misturado. Quando eu falo meu coração, eu estou falando tanto aquilo que eu sinto, quanto aquilo que eu racionalizo. Isso é meu coração. É aquilo como eu organizo o meu sentimento. Ou seja, eu amo ao Senhor de toda a forma que eu posso organizar o meu entendimento. Com toda a minha alma e com todas as minhas forças, com tudo que aquilo que subjetivamente eu tenho em mim, mas com tudo que aquilo que objetivamente eu posso fazer. Então, com todas as minhas forças, com as minhas mãos, com as minhas pernas, com a minha voz, tudo que eu posso fazer, eu faço para o Senhor e assim eu devo amá-lo. A resposta do perito está correta. A segunda parte da resposta do perito está em Levítico 19, 18. Então, a gente tem uma resposta que é a conjugação de dois versos diferentes. O que diz em Levítico 19, verso 18? Não procurem vingança, na minha versão diz assim, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Vamos voltar para a resposta. Ele fala o quê? A resposta do perito, verso 27, de novo, perdão. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si? Respondeu certo. Juntou dois versos. Os dois versos não se anulam. Eles comungam de um aspecto do afeto. Primeiro no campo da transcendência. Eu amo meu Deus. E depois eu amo meu irmão, ao meu próximo. E a gente sabe que na própria epístola de João fala sobre isso também. Claro que é um contexto posterior a esse fato, né? Mais para frente, João vai confirmar isso para o Novo Testamento. Aquele que diz amar o seu irmão, mas não ama a Deus de verdade. Porque amar a Deus passa também por amar ao meu irmão. Se eu não consigo amar esse irmão que eu vejo, quanto mais um Deus que eu não consigo ver com os meus olhos. Então, isso está verdade. Isso está confirmado no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então, a priori, teria polêmica para nós? Não, a priori não teria. Mas institui-se um problema. Qual que é o problema? O perito avança mais. Ele, vamos dizer assim, ele dilata a questão. Ele estende a questão.
olha o que ele faz no verso 29. Ele diz assim, mas ele querendo justificar-se... Primeiro Jesus diz, né? No 28, disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Amém. Poderia acabar aí, não poderia? Acabou a palavra. Jesus deu um ensinamento, o perito concordou, o perito e Jesus estão alinhados, esse perito poderia ter uma história linda, virou um discípulo, acompanhou Jesus, fez maravilhas, acabou. Mas não foi isso que aconteceu. No verso seguinte, pelo menos não conforme a descrição do texto, eu não tenho controle de tudo que aconteceu, mas no texto a coisa continua. No verso 29 diz assim, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? É aqui que está a polêmica do texto. Aqui que está a polêmica, porque se você olhar Levítico 19, 18, volta para mim por gentileza, o que diz ali? Quem é o meu próximo? Segundo esse texto isolado, não guarde rancor contra alguém do seu povo. Essa é a chave para a parábola do bom samaritano. Essa que é a chave. Está no subtexto. Está em Levítico 19, 18. Porque o samaritano é alguém do povo? Não. Está percebendo onde vai chegar essa história? Jesus está falando, ama o seu próximo. Aí o cara fala, mas quem que é o meu próximo? Porque se eu pegar a referência de Levítico 19, 18, eu vou entender que o meu próximo é alguém do meu, e eu não preciso preservar com o mesmo amor alguém de outro povo. Mas Jesus, que também é perito e mestre, ele leu a sequência do mesmo capítulo. No Levítico 19, verso 34, abre para mim por gentileza. Levítico 19, verso 34. Mesmo capítulo, lembra? Lá não tem capítulo, é uma sequência, ok? No mesmo capítulo, 34 diz, como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-ás como a ti mesmo. Pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele está falando como se fosse assim, olha, quem que é esse que eu devo amar? O perito quer amar com limite. O perito quer que o próximo seja o que diz o 18. Jesus quer mostrar que o 18 e 34 apontam para a mesma coisa. O amor não fica estendido só para os seus. Ele também se estende para os estrangeiros. Aí que está o debate. Por isso que diz que ele tentando justificar-se. Como quem diz assim, é o seu próximo, né, cara? Então você respondeu bem. Não, mas quem é o meu próximo? Eu também trato o outro mal, mas também porque ele não está contemplado. Jesus fala assim, ele está contemplado sim. Continua a leitura. Vê se ele não está contemplado. Vê se você também não deve amar esse que é diferente. E Jesus, para poder dar consistência a essa visão de que o estrangeiro também é alguém que deve ser amado, decide, portanto, contar a parábola. Então a parábola só é contada porque tem todo um debate teológico de fundo, que às vezes a gente não sabe. Tem um debate de fundo, que como a gente está fora dele, a gente não entende. Mas para aquele tempo, esse debate devia ser quente. Porque a gente está falando de um conflito entre judeus e samaritanos que era muito forte. Uma raiva também entre judeus com outros povos, que são os povos gentios, chamados muitas vezes de cachorros, de cães. E Jesus até usa disso num trecho, e a gente se choca com isso, mas Jesus não está chamando a mulher cananeia de cão. Não, ele está usando a linguagem para poder se aproximar. Olha, os cachorrinhos, chama ela de cachorrinho, para poder todo mundo entender a linguagem. E por isso que ela fala, até os cachorrinhos comem do que cai na mesa, Senhor. Ah, mais fé encontrei em você do que nos meus. Então, Jesus não está impedindo a chegada de ninguém. Mas entre os judeus havia isso. Por isso que choca Jesus falar com uma mulher samaritana. Então, usar o exemplo do samaritano é usar um exemplo que é muito estranho para aquela sociedade. É aquele que naturalmente deveria ser rejeitado. O que Jesus está fazendo, portanto? Jesus está abrindo o caminho para o ajuste da má compreensão. É por isso que ele fala, como você interpreta. Não só o que diz. O que você interpreta? Você entende o que você está lendo? Você está compreendendo na extensão da proposta das Escrituras? Para quem que os profetas estão apontando? Para quem que a lei está apontando? Eu vou te ensinar. Aí começa a parábola do bom samaritano, que é o grande centro da nossa mensagem. O que diz a partir do verso 30? Né? Há uma indicação de Jesus sobre a existência de um homem. Não é isso? Aí diz assim, ó. Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes,
lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Primeira coisa importante, não passa rápido pelo texto, percebe as nuances. Jesus fala a origem desse homem, nacional. Ele fala, ele era um judeu vindo de Jerusalém. A gente pode impor isso ao texto, mas o texto não fala. Isso não pode ser aleatório. Uma pessoa, um homem. Quando eu falo homem, pode ser o quê? Qualquer um. Pode ser um judeu, pode ser um samaritano, pode ser um cananeu, pode ser um filisteu, eu não sei. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Uma distância considerável, entre 27 e 30 quilômetros. Uma estrada conhecida por ser violenta. Um lugar difícil. Você fala assim, por que uma pessoa estava descendo numa estrada violenta? Pelo mesmo motivo que eu e você passamos pela Avenida Brasil. Você entendeu? Entendeu? Você não sabe que é violento? Você não sabe que é perigoso? Mas você não tem que muitas vezes fazer um trajeto por causa do trabalho, porque você vai encontrar alguém, não é isso? Pelo mesmo motivo que a gente faria, entendeu? Para a gente não achar que esse homem é um tolo. Fez esse caminho. Nós passamos pela Brasil. Tá claro isso? Então ele fez esse caminho. Ele foi para Jericó. Verso 30. Não diz a nacionalidade, mas fala que ele foi abordado por salteadores ou assaltantes. E esses caras não apenas roubaram esse homem, eles depredaram praticamente a existência do cara. Eles tiraram a dignidade dele. Eles desumanizaram esse indivíduo, de modo que o espancaram e o deixaram quase morto. Essa história não precisa ter acontecido de verdade, é uma parábola, é um ensino para se pensar, é verossímil, podia ter acontecido, ou talvez já tenha acontecido com alguém, ou talvez aconteça muito hoje. Mas alguém estava sofrendo, ferido com um assalto, e essa pessoa foi deixada para morrer. Porque você imagina que é basicamente uma desova. É isso que está falando. Na linguagem do carioca, estão desovando o cara em algum canto. Então o cara foi deixado para morrer. Imagine essa cena. E aí segue Jesus contando que nessa situação, 3 pessoas diferentes passam pelo local. E 3 pessoas diferentes veem o que está acontecendo. Quais são as características das pessoas descritas? A primeira pessoa é um sacerdote. A segunda pessoa é um levita. A terceira pessoa é um samaritano. Repare, o primeiro e o segundo são destacados pela sua função ritual. O terceiro é destacado pela sua origem nacional. São coisas diferentes. O primeiro e o segundo são pessoas que são responsáveis pela organização dos ciclos e da administração do templo. São pessoas centrais para a comunidade. São pessoas que naquele contexto fazem a comunicação do povo com Deus. O véu não está rasgado. Não temos comunicação direta. Precisamos de sacerdotes íntegros se levantem para fazer os rituais, para cumprir as normativas. Então esses homens são homens especiais. São homens referendados, ou deveriam ser referendados, ou buscar ser referendados por Deus. Qual é a atitude? E Jesus não dá muita explicação, ele só vai direto. Olha, o sacerdote, ele vê e ele passa para o outro lado. Ele passa ao largo. Não é que ele não viu. Ele viu e deliberadamente o abandonou para morrer. Um homem que é levantado com o sacerdócio. Um homem que administra o templo. Um homem que mais do que isso, que você entenda a profundidade disso. Ele administra o ciclo da vida das pessoas. É esse grau de profundidade, porque administrar calendário é administrar o ciclo da existência. Ele controla a época que vai fazer o sacrifício, ele controla o chamamento para as festas, ele controla a existência. Quem tem um calendário tem a vida. Tem a vida das pessoas na mão. Esse homem olha alguém sofrendo e não o atende. O segundo, um levita, também alguém separado de todas as tribos. Levi é a tribo separada, para a adoração e a administração de todos os rituais. A gente usa o termo levita hoje em dia como uma adaptação que tem muitos limites. Porque se a gente fosse trabalhar com um termo concreto, não teria levita na atualidade. A gente faz uma aproximação. Porque o levita é muito mais do que cantar ou tocar. Eu não estou querendo diminuir ninguém que o faça aqui, quero que você entenda isso. Eu estou só falando que a extensão do trabalho levítico é muito maior. É muito maior.
É um trabalho que envolvia cuidar das coisas da igreja, cuidar da entrada das pessoas, do funcionamento. Então, tem todo um RH também envolvido para além do momento do culto. É claro que nós podemos, todos nós, não só os que cantam e tocam, aprender com isso. Podemos também ser levitas do Senhor. Podemos nós, ao chegar no templo, não ficarmos apenas no nosso assento. Todos nós. Mas percebendo que alguém chega, vamos lá receber, tratar bem, sorrir, e entendendo que é nosso serviço também fazer isso de bom grado. Então a gente pode fazer isso, ok? É uma provocação para a gente melhorar. Todos nós podemos ser sempre melhores. Porque na vida não é só sobre fazer o certo ou o errado. É sobre fazer melhor aquilo que você já faz como correto, não é verdade? Então a gente pode sempre melhorar nisso. E os levitas têm essa mega responsabilidade. O que o levita faz? Ele passa ao largo. 2 homens separados por Deus para um grande propósito, que não dão importância à dignidade humana. É isso que o texto está falando para a gente. São 2 homens que fazem a conexão dos homens com Deus, mas não se importam com a dignidade humana. Com o que eles se importam, afinal? Se eles não se importam com as pessoas, com o que eles se importam? Se as pessoas são o maior tesouro que nós temos, com o que eles se importam? Eles se importam com os rituais. Eles se importam com as práticas. Eles se importam com as liturgias, não com as pessoas. Não que liturgias não possam ser importantes, valorizadas, não que rituais não sejam importantes. Estamos celebrando 20 anos, é um ritual ao seu modo, ok? Mas isso não pode ser substituto à preocupação com as pessoas. Mais importante são as pessoas. As pessoas são mais importantes. Mais importante que qualquer coisa que a gente possa fazer são as pessoas cujo coração nós atingimos. E aí, depois disso, passa o 3º homem, que é quem? O samaritano. Do samaritano, um judeu talvez não esperaria muita coisa. Jesus escolhe um samaritano com provocação mesmo. Ele quer provocar. Ele quer que o indivíduo perceba que, às vezes, de onde você menos espera, vem a maior graça. Vem a maior redenção. De quem você menos espera. Esse samaritano, ele vê o homem. Olha o que diz pra gente aqui. Vamos no verso 33 ao 35. Quero que você perceba a progressão dos atos do samaritano. Verso 33 diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. O que falamos hoje pela manhã? E que nos foi pregado pela manhã? Que nós devemos ser movidos por íntima compaixão. Um samaritano, alguém que era visto como menor, teve a piedade necessária para que Jesus o usasse como exemplo. Igor, essa história não aconteceu. Não aconteceu talvez dessa maneira, mas ela pode ter acontecido várias vezes em várias sociedades, de várias maneiras diferentes. Pessoas de quem pouco esperamos, revelando a graça de Deus. O problema não são essas pessoas fazerem isso. O problema são aqueles que foram chamados não fazerem. O samaritano fazer não é um problema. Nenhum problema. O problema é a falta de virtude naqueles de quem se espera mais. E aí, é claro, a gente lê isso distante da gente, porque nós não somos samaritanos, nós não somos judeus, nós somos brasileiros de um outro contexto, cariocas alguns de outros estados. Não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com a gente. Porque nós somos aqueles que deveriam assumir essa responsabilidade maior, aqueles quem Deus espera que faça alguma coisa. Nós somos esses. Nós somos sacerdotes. Mesmo que nós não tenhamos um sacerdócio oficial, não tenhamos uma função oficial de sacerdote, nós somos levitas. Por mais que nós não sejamos talvez chamados de levitas naquilo que nós fazemos, nós somos esses que guardam a verdade e a vitalidade do evangelho. Só que esse evangelho, ele não pode ser uma retórica. Ele tem que ser teórico, porque o evangelho tem teoria, tem compreensão, mas ser teórico é diferente de ser retórico. Retórico é só falar, é só produzir discurso bonito, é só satisfazer os ouvidos com belas palavras. O evangelho é teórico, não retórico, mas sobretudo ele é prático. O evangelho, ele é a resposta de Deus para todo homem e mulher perdida no seu tempo, mas também é a condução, é a forma como nós devemos agir diante desse mundo caído. O evangelho é uma proposta de ação.
Ele é uma solução e uma proposta de ação. A forma como nós devemos andar é a forma que Jesus pretende que nós andemos. O evangelho é isso para nós. Então nós não podemos ser teóricos. E olha o que diz. O que o samaritano faz? Primeira coisa, a gente falou. Ele, estando de viagem, teve piedade, movido de íntima compaixão. Verso 34 diz: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que você tiver. Vamos descrever tudo o que o samaritano fez. Ele aproximou, ele tocou, ele cuidou, ele carregou, ele hospedou e ele sustentou. O samaritano fez isso tudo. E no cuidado, ele usa coisa que tem valor. Ele usa vinho e ele usa óleo. Ele não usa coisa sem valor. Quem se preocupa, usa do seu melhor para cuidar da ferida alheia. Quem se preocupa, usa do melhor que tem. Dos seus recursos, do seu tempo. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho dinheiro para derramar o óleo sobre a vida de alguém. Mas se você for uma boa audiência, se você tiver um coração caridoso e um bom ombro, você vai estar dando o melhor na sua generosidade para ajudar quem precisa. Você precisa ter o seu coração aberto para servir aqueles que necessitam de um ombro amigo, de um carinho, de um tipo de assistência. E é assim que nós devemos nos mover. Fazendo o que o samaritano fez. Nos aproximar, tocar, cuidar, carregar, hospedar ao seu modo e sustentar. E ainda paga 2 denários, que equivalem a 2 dias de trabalho. O que é que você pensa assim? Mas 2 dias de trabalho não é muito. Tá bom, me dá o percentual de 2 dias do seu trabalho para mim. Vê se não vai fazer falta. 2 dias de trabalho. São 2 dias aí de quantos dias? Vamos dizer que trabalho 30 dias, ok? Me dá 2 dos 30. Vê se não vai fazer impacto na tua economia esses 2 dias dos 30. Ele tira os 2 dias e ainda fala assim, e o que mais ele gastar, eu volto e pago. Pode cuidar sem preocupação. Use o melhor dos seus recursos, que eu estou preocupado com a vida desse homem. Essa é a história que Jesus fala. O que Jesus está mostrando? Quem é que é o próximo? O próximo não é só quem é do seu povo. O próximo é todo aquele que carrega uma identidade humana. Olha o que diz o verso 36. Jesus agora pergunta. Depois que Jesus conta essa história, Jesus pergunta: qual destes 3 você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Olha que interessante. Isso aqui é muito interessante. Olha o que ele fala. A pergunta é muito importante. Qual destes 3 você acha que foi o próximo? Jesus não está falando que o próximo é o ferido. Ele está falando qual dos 3 foi o próximo. Ou seja, qual dos 3 se colocou em igual escala a quem está sofrendo? Muda tudo. Muda tudo. Jesus está falando assim, quem é que é o próximo na verdade? Não é quem recebe, é quem está fazendo também. Ele é o próximo, é ele. Então não é quem está sofrendo, é você. Ele falou, qual dos 3 é o próximo? Porque a lógica seria falar, olha, o samaritano viu nele um próximo. Não, o samaritano se fez o próximo. A gente tem que se fazer o próximo. Então isso não é uma coisa descolada da realidade. Jesus, ele tira do campo teórico. Jesus bagunça com a realidade do cara quando ele tira da especulação. Porque muitas ideias é pouca realidade. É muita ideia, é muita elucubração, é muito conceito. E às vezes nós, como igreja de Cristo, estou falando de nós aqui, nós, a igreja de Cristo, reunida nas suas várias versões, na sua multiforme graça, na sua diferente forma de organização. Nós, como igreja, nós deixamos de nos fazer como próximo. Nós deixamos de nos colocar nesse lugar de cuidado e atenção. Nós vivemos sobre elucubrações e retóricas e falas bonitas e a busca pelo like e a busca pela validação alheia. E isso é um mal terrível para o nosso tempo. Essa necessidade constante de achar que ministério bem-sucedido é um ministério validado nas redes sociais ou um ministério que simplesmente tem a marca de ser bonito esteticamente. Ninguém aqui é contra a beleza, senão eu não estaria pregando. Vocês veem que é um pregador muito bonito.
Ninguém aqui é contra a beleza, ninguém é contra a estética, mas a nossa fé não se sustenta nisso. A nossa fé se sustenta em fazer o evangelho conhecido a toda criatura e amar as pessoas como o nosso próximo, nos fazendo a nós mesmos próximo dessas pessoas, amando-as e acolhendo-as. E a resposta do homem foi: quem que é o próximo? O homem fala: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Jesus já tinha falado isso antes. Mas como ele estendeu a pergunta, Jesus vai lá, dá mais configuração à resposta dele, dá um exemplo, como quem está ensinando para uma criança, dando um exemplo muito claro, com 3 tipos de pessoas, numa situação, botando uma especulação prática, não só teórica, e ele fala assim: olha, é esse mundo real que você vive. E o evangelho não é uma historinha para a gente viver pensando. O evangelho é a solução para o mundo real, para as coisas reais. E é por isso que quando alguém sofre perto de você, você é aquele que é chamado para ser o próximo. É você que deve orar. É você que deve ajudar. É você que deve estender a mão. É você que pode dar, sem ninguém saber, um saco de feijão, um saco de arroz, 1 quilo de farinha. É você. Ninguém precisa saber. A gente não precisa tornar isso público. Eu não preciso falar para todo mundo as coisas que eu faço, porque eu não busco validação. Eu busco ser o próximo daqueles que necessitam. Ninguém precisa saber. O que é importante é que nós sejamos aquilo que nós fomos chamados para ser. Não precisa parecer nada, a gente precisa ser, porque quem nos faz conhecido é Deus. Quando fazemos o que Deus deseja, Ele nos faz conhecidos. Nós não precisamos esperar a resposta e a validação dos homens, porque o nosso prêmio e a nossa consolação não vem de ninguém, a não ser de Cristo. É dele que vem a nossa resposta. É com Ele que nós fomos reconciliados. E é a vontade dele que devemos buscar. Não devemos nos preocupar em parecer alguma coisa. Nós temos que, a todo custo, gastar nosso tempo, nossa energia para ser algo pelo reino. Jesus pega uma questão, tira da especulação teórica, coloca na prática, estabelece um vínculo com a realidade. Assim precisa ser o nosso evangelho. Ele precisa ter bases teóricas, mas não retórico. Ele precisa ser ativo e prático. E essa temática não é algo presente só no tempo de Jesus. E aqui eu já estou caminhando para o final. Essa temática, ela é presente antes de Jesus, no Velho Testamento. Nós falamos disso na outra semana, mas é importante destacar isso novamente, porque tem tudo a ver com esse texto. No Velho Testamento, diferentes profetas são levados a denunciar o fato de que o povo estava mais comprometido com demonstrações ritualísticas do que com um ato de amor e justiça. Não acontece muito isso? Você pega os profetas, os maiores, os menores, não importa. Pega os profetas. Uma das grandes denúncias é essa. Vocês estão se prostituindo na relação com Deus. Por que estão fazendo isso? Porque não estão guardando o sábado? Ou porque não estão fazendo as festas? Ou porque não estão fazendo sacrifícios? Não, tudo isso estava sendo feito. Mas ainda assim havia uma prostituição. Por quê? Porque havia toda a observância disso, mas não havia um coração devotado. O que diz Amós sobre isso? Vamos pegar um profeta. Vamos pegar todos, senão não vai acabar. Se a gente pegar todos, não fecha. Vou pegar um, para dar um exemplo. Amós, capítulo 5, do verso 21 ao 24. Ele é um profeta oriundo do sul, mas ele profetiza ao norte. Tá? Então, é um homem que profetiza ao reino do norte, e que vai escrever na altura do século 8 a.C., mais ou menos. Legal? Num momento de relativa prosperidade para o povo. Num tempo que não é ruim, num tempo que é bom. Mas tempo bom também pode fazer gente muito frouxa, né? E isso está acontecendo. O povo está se afrouxando na relação com Deus porque as coisas estão boas. E é claro, tão boas também para quem? Tem que se perguntar. Porque tinha uma parte que estava sendo o quê? Assediada pelos próprios irmãos, estava sendo escravizada pelos seus próximos. Então é um tempo de denúncia para Amós. Tudo parece bom. E veja, a gente não pode cair nesse canto da sereia. Às vezes tudo parece bom para a gente. Olha como o tempo está bonito. Olha não sei o quê. Não se distrai com essas coisas.
Não se distraia. O tempo tem que ser bonito, sim. A gente bota uma parede legal para você tirar foto, tem uma luz bacana, tem um som legal, tem a transmissão, tudo isso. Mas não se distraia com isso. Não relaxa, não baixa a guarda. Continua lutando, porque a nossa luta não é nisso aqui. A nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra potestades. É um outro nível. Se a gente relaxar, a gente vai ficar muito confortável numa igreja bonita, mas vai ser pouco eficaz espiritualmente. O que Amós fala pra gente? Capítulo 5, do verso 21 ao 24. Eu odeio. É muito forte isso. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Quem instituiu? Não foi ele que instituiu? Já falei isso aqui, pode parecer bipolaridade às vezes. Assim, coisa maluca. Deus institui, depois ele odeia. Mas ele odeia por aquilo que ela se tornou. Se tornou apenas um quê? Um símbolo, um avatar para aquele povo, mas não é uma verdade de entrega, não tem coração. Isso não é uma mentira da Bíblia, desde o Velho Testamento. Deus procura o coração do povo. Deus usa de mecanismos ritualísticos. Deus usa de ferramentas, como a gente usa o louvor. Mas o que Deus quer é o seu coração quando você canta, não só a sua voz. Ele não quer que você cante a palavra, ele quer que você ame cantar aquilo. Não é só cantar porque estão cantando, é cantar porque eu quero cantar. Que eu amo louvar a Deus. Ele espera a expectativa é encontrar o seu coração. Eu sou desafinado, Deus encontra, meu irmão, a afinação. O louvor está no tom, você está lá no Jerry, está distante pra caramba. Está tudo certo, porque ele quer encontrar o seu coração. É isso que ele quer. E a gente às vezes está preocupado com essas... Claro, irmãos, me entendam bem. É claro que no louvor tem que ser técnico. É claro que a pregação não pode ser qualquer coisa. A gente não pode ser leviano, não é isso que eu estou falando. Eu estou só falando que toda a ornamentação sem coração não serve. Deus não recebe. Ele fala, eu odeio, desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Vocês podem fazer o que quiserem. Não vai me agradar. Vamos traduzir para o nosso tempo. É como se Deus chegasse para uma igreja e falasse, vocês podem cantar que o meu amor é grande, mas eu não vou gostar. Vocês podem pregar que eu sou importante, mas eu não vou ligar. Eu não vou achar bom, porque eu sei que é só a retórica. Eu sei que é só reunião de domingo, para vocês cumprirem o protocolo e dormirem tranquilos de noite. Para que a moral de vocês não seja violentada e vocês se sentirem especiais. Mas eu não estou nisso. Eu não estou nisso, não. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, a gente pode dar o nosso dízimo, nossa oferta. Eu não darei a menor atenção a elas. Não darei. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene, um ribeiro que não seca. Eu quero justiça, eu quero retidão, eu quero verdade, eu quero preocupação uns com os outros, eu quero amor uns com os outros, eu quero que vocês amem uns aos outros, eu quero que vocês façam aquilo com generosidade, eu quero que vocês queiram me encontrar quando vêm me ver. É isso que ele quer da gente. Não vamos nos perder como um sacerdote, um levita, que passa ao largo da necessidade. Vamos aprender com a lição do samaritano. Essa lição é importante para nós que somos filhos. Isso não quer dizer que liturgias e ordenamentos e observâncias não tenham valor, meus irmãos. Mas elas não têm valor intrínseco. Ou seja, não tem valor por si. O louvor não tem valor por si. A palavra não tem valor por si. O templo não tem valor por si. Isso tem valor quando a gente quer encontrá-lo. Aí tem valor. Porque passa a ser ferramenta. O culto não é para satisfazer nossas expectativas. É para que Deus seja adorado. Ele que tem que estar feliz no final da noite. Ele que tem que estar satisfeito. Às vezes a gente fala assim, o culto foi muito bom. Aí a gente tem sempre que se perguntar quando fala isso. Para quem? Para quem? Tem que pensar nisso. Para quem? Qual satisfação foi atendida? Qual expectativa foi atendida? A minha ou a de Deus? Quem está saindo feliz do culto? Porque o nosso coração é enganoso. Não importa se você sai feliz ou triste. Quer dizer, entendo o que eu quero dizer. Não importa no sentido de que esse não é o centro do culto. É claro que Deus quer te fazer feliz, amém?
Mas não importa no sentido de, hoje eu ainda não estou 100%, porque eu estou vivendo minhas lutas. Então o culto não foi bom. Não, o culto é para Deus. Ele quer que você o cultue quando está tudo certo e quando está ruim também. Tem dia bom e tem um dia mal, mas ele quer ser cultuado por você. E também não quer dizer que um dia que você está extasiado, Deus adorou. Você só está feliz. Só está com excitação. Às vezes uma música, você fala assim, eu senti muito Deus. Tem que ver se você está sentindo Deus ou se é só o acorde em Mi menor. Tem que ver. Tem que ver. Que às vezes é só o acorde, é só a progressão melódica. Tá buscando Deus na música ou está tentando sentir emoções? Porque a gente está mistificando a presença de Deus. Se eu não sentir um negócio, Deus não está. Se o teu coração tiver, Deus está. Isso que a palavra fala. Se o teu coração está, Deus está. Se o teu coração está entregue para Ele, Ele está presente. Quando se reúnem em nome dEle, Ele está presente. Você pode não sentir nada. É claro que um dia você vai sentir também, porque Deus é misericordioso, e a gente já falou isso aqui, emoção não gera unção, mas unção gera emoção, e você pode ficar emocionado, mas você não está vindo buscar emoções, você está vindo buscá-lo. Um dia vai ser super emocionante, outro dia vai ser mais clean, mais racional, talvez, no sentido entre aspas, mas você vai sair falando assim, caramba, entreguei meu melhor culto para o Senhor, melhor culto que eu podia hoje. Cantei tudo com o coração, ouvi a palavra e estou disposto a praticá-la. É esse culto que Deus quer para você. É esse culto que Deus quer para a sua vida. Traduzindo para o nosso tempo, não adianta a gente cantar com plenos pulmões se a gente não vive com a mesma força a mensagem cantada. Canta com toda a força. Tá, mas vive com toda a força? Ou canta com a intenção? É isso que importa. Não é que a gente não possa produzir liturgia, não possa produzir eventos, festas, estabelecer ritos. Estamos fazendo isso aqui. O problema é tomar uma coisa por outra. A observação das práticas ritualísticas não é o mesmo que o pleno cumprimento dos mandamentos. Haja visto o caso que nós já falamos recentemente dos filhos de Eli, que cumpriam ali muito mal as coisas, mas cumpriam. Mas o coração não estava ali. Assim como a gente vê todas as denúncias e alertas feitos pelos profetas que estão produzindo isso diante do povo. Jesus quer que sejamos o quê? Seus imitadores. Ele nos reconciliou com o Pai para que fôssemos embaixadores do seu reino. Para fecharmos, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 em diante. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 em diante. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Ouvimos nessa manhã, o nome de Jesus na nossa boca pesa diferente. A gente ouviu isso, né? O nome de Jesus na boca de quem não crê nele ou quem é ímpio não é igual. O nome de Jesus na nossa boca tem peso diferente, porque nós temos uma credencial divina, nós somos embaixadores do seu reino, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós. E essa palavra não é para você sair abatido. Essa palavra é para você sair realinhado, ajustado. Porque é um tempo de muita festa na nossa igreja, um tempo muito feliz para nós. Mas não se distraia. A festa é sobre o que Deus está fazendo no nosso povo. A gente vai celebrar uns com os outros, mas a grande celebração é sobre Jesus. A grande celebração é sobre Ele. O que mais importa é que Ele esteja feliz conosco. E o nosso coração tem que estar alinhando com a sua vontade. Assim viveremos grandes dias. Veremos coisas maravilhosas. Deus está, vamos dizer assim, no termo do nosso tempo, ansioso para fazer coisas incríveis. Deus anseia fazer coisas incríveis no nosso meio. Curas, maravilhas, não tenho dúvida. Mas o nosso coração tem que estar pronto para o que virá. Temos que ter o nosso coração 100% devotado a Ele, entendendo que tudo que fazemos é para Ele. Amém? Fique de pé.